Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast onde jovens com tempo livre discutem questões sérias com uma dose de humor e seriedade quanto basta. O meu nome é Diogo Carvalho. O meu nome é Pedro Carvalho. Eu sou o Diogo Fernandes. E no episódio de hoje vamos falar um bocadinho sobre uma coisa que nós aqui não recebemos disto, que é salários. Exatamente. Para já. Um dia chegaremos lá. Eu começava por vos perguntar, se souberem ou se quiserem mandar palpites, qual é o papel do salário mínimo nacional? Ou qual devia ser? Eu acho que não podem ser todos ao mesmo tempo, não é? Sim. Não, acho que é um papel importante, porque assim não tens pessoas a ganhar salários ridículos por trabalhos que podem ser muito pesados ou trabalhos menos comuns. Agora também não acho que limita um bocado o papel que devia ter, não tem, que é não permitir que as pessoas não tenham dinheiro para sobreviver e acho que não tem esse papel porque muita gente recebe salário mínimo nacional e com os preços de hoje em dia não conseguem ter uma boa qualidade de vida. Portanto, com a gasolina a subir, não temos propriamente uma vida barata em Portugal. Aliás, está a ficar cada vez mais cara, portanto tens pessoas que ganham para pagar contas e pronto, com o salário mínimo tu não tens a capacidade de pagar as contas, pagar comida e depois teres um dinheiro de parte para fazer o que te apetecer, para gastar em bebida, tabaco, coisas, percebes? Portanto, não acho que... É assim, é bom, por um lado é bom, porque não permite que as pessoas ganhem abaixo daquilo, no mínimo tens que ganhar aquilo, mas não está a fazer o efeito que supostamente deveria ser, que é começares quando começas a trabalhar recebes aquilo e depois ir aumentando. Não, tens pessoas que sempre ganharam o salário mínimo nacional e que provavelmente sempre vão ganhar o salário mínimo nacional. Essa parte aí do ir ganhando mais é um ponto que vamos falar um bocadinho mais à frente. Ou seja, para ti seria o mínimo, ou seja, abaixo daquilo ninguém pode ganhar, mas também ganhar aquilo sempre não faz sentido. Sim, eu acho que o salário mínimo nacional é bom para pessoas como, por exemplo, eu e o Diogo. Diogo Fernandes. Que ainda não temos... E para ti também. Sim, eu também não trabalho assim há tanto tempo. Pronto, não, mas o que eu estou a dizer é para estudantes que trabalham e, por exemplo, não temos casa para pagar, não temos água, luz e gás para pagar. No nosso caso, por acaso, não. Mas é bom para pessoas que ainda estão a estudar ou que estão no início de uma ou seja, vida é um bom de trabalho. Ponto de partida. Exatamente, mas não é um bom ponto de partida, mas não... Sempre. Exato. Não é, acho que não é bom tu ficares uma vida toda a ganhar o salário mínimo nacional. Que aliás nem dignifica o trabalho todo que tu tens. Eu acho que isto, como em tudo na vida, há sempre os pontos positivos e os pontos negativos em cada coisa que é criada, não é? Aqui no salário mínimo, em parte, é isto que o Pedro disse. É haver um mínimo de dinheiro que a pessoa sabe que vai ganhar pelo trabalho que está a fazer. Agora, eu acho que o salário mínimo, pelo menos em Portugal, é um bocadinho mal implementado, ou seja, nós estamos sempre preocupados em que o salário mínimo, nós, não é a população em geral, portanto, os patrões, por norma, estão mais preocupados em perceber que o salário mínimo não aumente, que é para não ter uma maior despesa com os funcionários, do que a partir do salário mínimo conseguirem fazer entender que as pessoas entram com esta base e que, passando alguns anos, a base também tem que progredir. Porque a pessoa, quanto mais tempo de experiência e de trabalho vai tendo, não convém até que ficasse sempre com a mesma base. Eu até acho que, dando aqui alguma maior burocracia ao Estado, até era engraçado o Estado fazer uma progressão do salário em termos de carreira. Ou seja, o Estado já faz isso para algumas áreas, onde as pessoas são obrigadas a evoluir de carreira e a partir daí ganhar mais um X.
Não é? Mas eu acho que não faz isso para todos os empregos, nem para todo o... Só tens carreira para trabalhadores públicos. Eu sei que na função pública... Não precisa... Não é só na função pública. Não, mas espera. Na função pública, quase que obrigatoriamente, eles progridem na carreira. Sim. No privado, nem todas as profissões têm... Depois tens o meio termo que é os institutos particulares, as IPSS, não é? As IPSS são um misto, que também são obrigados por lei, salvo erro, a haver a progressão salarial. Pronto, mas eu, por exemplo, aqui acho que é uma medida que devia também ser implementada no caso dos privados. É claro que nós temos aqui um pequeno problema, e eu sei porque é que isso também não acontece em nível burocrático. Quem entra por norma para o Estado, para a função pública, depois dali já não sai. Pois. Não, ou seja, alguns saem, mas é em nível genérico, não é? Se vamos dar aqui uma porcentagem, se calhar 95% das pessoas que entram para a função pública. O exemplo mais fácil de gente que sai da função pública, assim que eu me lembro, é os médicos. Em fim de carreira, estão quase a formar-se, vão para o privado. A amealhar mais um bocado. A área de saúde, eu dei 95%, mas cara, até devia dar um bocadinho menos, porque a área de saúde, se eles tiverem uma melhor proposta vantajosa fora do país, agarram-na com unhas e dentes muito bem. Até porque acho que é a única área, não sei se na área de engenheiros a coisa também será idêntica ou não, mas eu acho que no caso dos privados era uma medida a ser implementada. Quer dizer, o Pedro Alcântara estava a dar e bem o exemplo de que eu e ele estudamos, não é? E que nós pelo menos não temos o problema do pagamento da casa, da renda, da luz, da água e se calhar alguns gastos alimentares até próprio com o carro, não é? Temos um bocadinho essa facilidade. Mas quando passarmos só efetivamente a trabalhar, vamos querer ter um dinheiro e que esse dinheiro vá, após, sei lá, 2 anos, ou 3, ou 4, ou 5, vá subindo, que não seja a vida toda, os 705 euros para a vida toda. Realmente o Pedro toca aqui num assunto que é importante abordar, que é a questão do custo de vida. E eu acho que aqui o custo de vida já é alguma coisa que devia implicar naquilo que é o salário mínimo nacional. Só que para mim o salário mínimo nacional é uma base. Agora, não deixa de haver países, e não, quando estava aqui a fazer esta pesquisa rápida, porque eu achava que o Reino Unido não tinha salário mínimo nacional, mas há, por exemplo, aqui países como a Áustria, o Chipre, a Dinamarca, a Itália, a Finlândia e a Suécia, que não aplicam o salário mínimo nacional. E no caso da Suécia e da Finlândia, e até da Dinamarca, não tem assim um grande problema a nível de empregos, nem a nível económico. Ou seja, se houver, deve haver uma natural progressividade naquilo que é o salário base. Mas acho que um problema. Não. Eu acho que um problema também que nós temos é os nossos empregadores. Sim. Porque se tu reparares, um empregador português vai sempre dar-te salário mínimo nacional. Sim. Um empregador que não seja português nunca te vai dar, na maior parte das vezes, não vai dar. Não é? Porque olha, tens por exemplo o Mercadona. O Mercadona é espanhol. Eu sei. Pronto. Eu sei que não é português. Certo. Tu tens pessoas, eu conheço pessoas que estavam lá a fazer part-time e estavam a ganhar 500 euros em part-time. Sim. Tu, com um empregador português, não consegues, ou raramente consegues. Pode estar a fazer 30 a 35 horas, não é? Não, part-time são 25 horas. Sim, está bem. Depois há aqueles... Pronto, mas isso eu acho que tem uma explicação fácil. A parte do empregador português não ter uma tendência muito grande de pagar mais que o salário mínimo nacional. Se tu fores a ver e fizeres assim umas continhas, o salário mínimo 705, o teu patrão vai ter que pagar esses 705 mais impostos, o que fica além dos 900 e poucos. Sim. Daí, se juntares que a maior parte do tecido empresarial português são pequenas e médias empresas e depois aquelas micro que é estilo 5 pessoas, sim, não tens muito... E nenhuma dessas... O problema não é esse. Muito sinceramente, eu acho que o problema não é esse. Tens empresas que ganham rios de dinheiro e continuam a pagar salários mínimos nacionais a toda a gente. Bem, o problema é que tu vês, sim, não és tu, de modo geral, sim. Tu vês o teu colaborador como um gasto e não como um investimento. Sim. E esse é o problema. Porque não me digas que se eu tiver uma empresa e em vez de pagar o salário mínimo nacional, pagar
€800 a cada um. Ou mais. Já vai também mais a diferença também não é muito. Já vai acumular mais gasto. Já vai ter mais gasto, é verdade. Mas o trabalhador vai trabalhar muito melhor porque sabe que vai ganhar mais. Sim, isso está certo. Mas o trabalho, imaginemos, sei lá, um café, que é um exemplo fácil. Tu pagas, ao invés tens lá uma senhora, que é o mais comum, digo eu, e em vez de lhe pagares 705, pagas-lhe 850. Tudo bem. São 1000 e tal euros, 1050 para aí, com impostos e tudo. Tudo bem, ela está mais feliz, trabalha melhor, tudo bem. Agora, não garanto que apareçam lá mais pessoas para fazer mais gastos e o café fature mais só porque a empregada faz um bom trabalho, está lá mais feliz. Até porque isso é uma empresa que não depende da produtividade. Exato. Depende um bocadinho da sorte. Isso é diferente. Não. Tu tens também tens de ver a área onde está inserida a empresa. Mas por isso é que o teu irmão já falou das pequenas e médias empresas. É que a maior parte destas empresas que nós estamos a falar. Mas, por exemplo, hotelaria e restauração. Mas estás a falar de um meio. Se tivermos que fazer aqui, se tivermos que teorizar em números, há muitos mais cafés e cabeleireiros do que há, por exemplo, emprego na hotelaria. Em termos de percentagem, quanto deve ser para aí que é? 7.000 ou 8.000 cafés espalhados pelo país, sei lá, ou mais, e não tens 7.000 hotéis, por exemplo. Não. Pronto, mas também tens necessidades completamente diferentes. Claro, mas é que no hotel obriga-te a uma produtividade criativa que o café já não te obriga, por exemplo. O café é mais da sorte da localização onde está instalado e o hotel, além da localização, é daquilo que pode oferecer. É que o café oferece sempre o mesmo serviço. Pode ter uma outra refeição diferente, sim. Não é? Ou pode vender uma outra coisa diferente. O hotel vai-te vender nitidamente serviços diferentes de cada vez que tu cá vieres. Porque o hotel também tem essa necessidade de criatividade que um restaurante, ou um café, ou um cabeleireiro já não tem. Por exemplo, um cabeleireiro não tem a necessidade de se reinventar. O cabeleireiro existe porque as pessoas necessitam de cortar o cabelo. Quanto muito muda a brasileira que lá está a fazer as unhas. Exatamente, muda a parte da pedicure e manicure e das massagens, por norma, não é? Mas mantém-se o esquema do cabeleireiro. Lá está. É por isso que aqui temos também, e mais à frente, o Diogo já escrutinou isto muito bem, porque estamos aí para esse tópico, que é a questão com que base se decide que profissões devem ser mais bem pagas. Eu acho que isto aqui, para mim, este é que é assim o assunto principal. Sim, vamos chegar lá. E este para mim é que é o assunto principal. É que áreas é que devem ser realmente bem pagas, como e porquê. E isso para mim é que é uma questão mais importante. Porque realmente um café, depois vamos aqui à questão da senhora da limpeza, se merece receber um salário mínimo, ou até se calhar não devia receber mais, até porque depende dela muitas vezes aquilo que é uma organização de um sítio, ou a limpeza e o brilho de um sítio. Um hotel, por exemplo, que esteja todo porco, a pessoa só lá vai uma vez, não volta lá para os três. Não, vai lá duas, a primeira e a última. Sim, a primeira e a última, sim. Mas se calhar a primeira é mesmo a primeira e última vez. Primeiro, antes de avançarmos, havia só duas coisas que eu queria deixar aqui assim mais claras. Primeiro, eu acho que nós já dissemos isto, o salário mínimo nacional deve servir como ponto de partida e deve haver progressão na carreira. Claro que, e eu acho que tenho que salientar esta parte, justa. Claro. Porque não é, e aqui é uma parte destes dois pontos, não é o senhor que está, e não quero ser mauzinho, na secretaria da escola, que está lá das 8 às 5, ou nem isso, e trabalham devagarinho, e depois tem outro que faz exatamente a mesma coisa, mas faz, e progridem os dois da mesma forma, e ganham os dois a mesma coisa, acho que isso não é justo. Se um trabalha melhor, progride mais rápido ou mais cedo, dependendo de como for. Se o outro não trabalha tão bem ou não faz o que tem que fazer, não progride, fica ali. Mas isso depende de uma coisa que é extraordinariamente interessante de debater, que é a maior parte dos sindicatos não aceita que as pessoas sejam avaliadas pelo seu trabalho. Porque eles sabem, principalmente na função pública, se fossem avaliadas pelo seu trabalho, as pessoas não progrediam de carreira. Eu generalizo um bocado, mas na função pública a maior parte deles, depois de lá estarem, sentam-se à sombra da bananeira e, meus amigos, é até à reforma. Pronto, os professores são avaliados e nunca viste nenhum não avançar na carreira. Se a avaliação fosse realmente impactante. Mas é isso que eu estou a dizer.
eles são avaliados, mas não nos acontece nada, são avaliados. Nós já falamos disto no Enquanto episódio. se tu reprovares num teste, reprovas à cadeira, eles podem reprovar e avançam na mesma. Nós já falamos nisso no episódio anterior. Se os professores, e aqui falar desta classe que é mais simples de exemplificar, fossem avaliados como deve ser, havia alguns que já não estavam lá a dar aulas, porque não têm capacidade, não têm capacidade de lá estar, podem saber muito, não sei, mas não têm capacidade de lá estar, e havia outros que se calhar estão há pouco tempo a dar aulas, mas ganhavam mais. Eu na questão da educação, têm mais capacidade. Eu na questão dos professores, e não querendo voltar àquele tema que nós já tivemos, mas na questão do professor eu até acho que há uma coisa mais grave, que é quem organiza o que é que se vai dar em cada disciplina. Porque nós muitas vezes falamos dos professores, mas os professores estão presos à matéria que eles têm que dar aquilo naquele... Aquilo que há um núcleo de pessoas, a maior parte delas que entrou depois do 25 de Abril e que nunca deu aulas na vida, por exemplo, em que decidem aquilo que os professores vão dar. Mas isso, infelizmente, eu acho que é sempre assim, que é... Pois. As pessoas que decidem nunca tiveram atrás a trabalhar mesmo, não é? Podemos estar a generalizar, peço desculpa àqueles que realmente fazem algum trabalho. Quer dizer que, claro que quem estiver a ouvir isto vai sempre dizer que acha que está a fazer um grande trabalho, não é? Obviamente, porque nós quando estão a falar mal de nós, a gente acha sempre que nós é que sobressaímos. Os outros é que estão errados. Os outros é que estão errados. Mas a verdade é que, no caso dos professores, como é que a gente vai avaliar um médico ou um enfermeiro? É pelas vidas que consegue salvar? Ou é por aqui passando a expressão quantos doentes é que consegue despachar num dia? Exatamente, eu uma vez falei com uma pessoa que segue o nosso podcast em que ela me disse que a melhor forma de avaliar um médico ou um enfermeiro, que se calhar até mais um médico ou um enfermeiro, é perceber quantas vezes é que uma pessoa teve que voltar ao hospital para tratar do mesmo assunto. Certo. Não é? Porque se o médico conseguir à primeira vez resolver o assunto, aquela pessoa não vai ter que voltar a ter que parar o seu tempo útil de trabalho, não é? Ou de vida, para ter que lá estar a ir mais 2 ou 3 vezes ao médico para perceber aquilo é realmente. E no caso do enfermeiro, eu espero não estar a cometer nenhuma gafe. Se alguém lá em casa vir que eu estou errado, por favor diga. Um doente está internado. Quem trata mais dele será um enfermeiro. Sim. Ora, se o doente estiver ali e se vir que melhora e que não está em mau estado, é um bom sinal, é uma avaliação positiva daquele profissional. Exatamente, sim. O cuidado, o tato. Certo, e é esses aspectos que têm que ditar a progressão na carreira e não uma tabela que fez um senhor sentado num escritório. Sim. Pronto, o segundo ponto, antes de avançarmos, era dar um segundo exemplo do aumentar o salário, não querer ser a mesma coisa, não querer dizer que aumente o ganho da empresa em termos de faturação. Que era, por exemplo, uma fábrica de canetas. Podes pagar mais aos senhores que estão a produzir canetas, não quer dizer que haja mais gente a comprar canetas. Claro. Sim, está bem. Não tem o efeito. Pronto, era isso. Não, acho que até era só um exemplo de uma área diferente. A caneta até depende de outra coisa. A caneta depende de quem vende a tinta, de quem vende o plástico, não é? Depende da fábrica, depende de quem vai transportar. Depende do tempo. Se calhar agora, este ano não se usa tantas canetas como há 20 anos atrás. Sim, exatamente. Sim. Mas assim, mas tu também, quando tens um negócio, eu acho que é injusto. Se o teu negócio está a dar certo e tu estás a ter ganhos bons e não sei o quê, não partilhares isso com quem realmente trabalha. Mas tu estás a... Não é? Mas estás a partir... Para mim não faz sentido tu teres, por exemplo, vamos imaginar um restaurante que no verão atende em média 100 pessoas por dia. Certo. Ora bem, 100 pessoas por dia, tu precisas mais ou menos de 12 pessoas para trabalhar. Dividindo 6 de manhã, 6 ao almoço e 6 ao jantar. Essas 6 pessoas vão ter que trabalhar imenso. E eu acho que a maior parte dos patrões não tem noção disso. Que é um restaurante. Eu falo num restaurante porque foi onde eu trabalhei e é aquilo que é mais fácil para mim falar. Claro. Sim. Um restaurante não é aquilo que o cliente chega lá e vê. Não é? Porque antes do cliente entrar, nós temos que pôr as mesas. Temos que arranjar a sala de maneira a que todas as reservas para aquela sala caibam e não estejam umas em cima das outras. Para tu não estás a falar com uma pessoa e teres a tua mesa ao lado a 2 metros a ouvir a tua conversa. Sim. Não é? Tens de fazer isso tudo
tens de polir copos, polir talheres, polir pratos, tens de ir buscar guardanapos à copa, a senhora da copa tem que passar os guardanapos, tem que limpar aquilo tudo. E todo esse trabalho, além é pago, sim, mas para tu atenderes 100 pessoas por dia, que às vezes é mais, tu, assim, o restaurante está a ganhar imenso. O restaurante está a ganhar imenso, porque 100 pessoas, se tu fizeres 100 pessoas, a maior parte das pessoas não vai gastar só 10 euros. Sim. Portanto, só aí já fazes 1000 euros. Portanto, vais ganhar mais de 1000 euros por dia. Vais ganhar estilo. Imagina que cada pessoa gasta 30 euros. Mas a questão não pode ir ao custo diário. Depois há outro problema, que o Diogo sabe isso melhor do que eu. Porque qual foi, eu percebo isso que estás a dizer do lucro, mas o lucro pode ser lucro momentâneo, em que aquela pessoa está a ter lucro, mas ainda não retirou o investimento que já teve. Não é? Sim, mas o hotel demora 10 anos, em média 5 a 10 anos, demoram a tirar o lucro todo investido. E o hotel pode dar todos os anos lucro, só que entretanto o investimento ainda não teve retorno. Eu percebo isso que estás a dizer. Mas um investimento de um hotel ronda mais ou menos 5 milhões. Depende do hotel para o hotel, claro. Sim, eu já sei. Mas um hotel assim, mais ou menos em condições, ronda mais ou menos 5 milhões. Sim. Claro que tu a recuperar os 5 milhões vais ter que esperar estilo entre 8 e 10 anos. Pois eu estava a dizer 5 a 10, é capaz de ser 5 a 10. Foi mais ou menos as contas que eu tive que fazer para um trabalho. Portanto, é mais ou menos este o tempo que tens de esperar para reaver o total em que investiste. Mas, se tu vês que a empresa está a dar lucro, os trabalhadores estão a trabalhar, estão a dar o seu máximo, estão a trabalhar tudo, opa, dar estilo, nem que seja estilo um prémio, vá, estilo, toma lá 100 euros. Sim. Ninguém vai dizer que não 100 euros. Agora, também não vamos cair no ridículo de dar prémios de 20 euros. Isso aí eu acho que também é gozar um bocadinho com a cara. Eu também sou a favor disso que estás a dizer, de dar algum prémio pelo facto do hotel estar a conseguir ter lucros. No entanto, tens que perceber que para a pessoa que investiu, não é? Estar a dar prémios ao desbarato, entre aspas, obviamente, num período em que pode-lhe aparecer uma pandemia, pode no ano seguinte não lucrar tanto como lucrou e onde ainda não teve retorno, a pessoa é se calhar complicado para ele perceber que tem que dar algo aos trabalhadores quando ainda nem para ele conseguiu retirar o total do seu investimento. Não é? E eu percebo que se calhar em 8, 10 anos se calhar já se tinha progredido todas as pessoas 2 vezes na carreira. Não é? Mas para a pessoa que entretanto investiu, que ainda por cima o hotel é um negócio que pode correr bem. Olha, tivemos o caso da pandemia. E é um hotel sazonal. É um hotel, é um negócio sazonal. É um negócio sazonal, não é? E que depois tem a implicação da pandemia. O hotel não é sazonal. A maior parte depende da localização. Sim, onde se encontra. Claro, olha, um hotel na Serra da Estrela, por exemplo, fatura muito mais no inverno do que no verão. É um hotel sazonal, por exemplo. Mas lá está, tem a ver com a localização. Claro, mas tudo tem a ver tudo tem a ver com os fatores todos. Que é a localização, o acesso. Um hotel no meio do Porto. Vai lucrar o ano, vai lucrar, pode não lucrar, vai, olha a pandemia, vai ter pessoas. A pandemia, não é? O que é que fez? Mas a pandemia é completamente. Então eu ponho-te mais uma. Olha as obras do centro do Porto que foram feitas durante estes últimos anos. Tu achas que alguém quer ir para um hotel onde sabe que tudo aquilo que tem à sua frente, que é no caso da Avenida dos Aliados, está tudo esburacado? Achas que a pessoa prefere ir para esse hotel do que estar a ir para outro? Por exemplo, os hotéis que têm, por exemplo, o seu pavimento a ser reparado durante um X grande período de tempo, retira-lhes alguns potenciais clientes, que não querem aquilo, querem um espaço todo bonito à volta, não querem estar numa altura em que estão a fazer reparações. Percebes? Ou quando tem uma piscina, por exemplo, que naquele período a piscina está a ser renovada. Não é renovada, é limpa. Sim, e aquelas limpezas todas. Aquelas limpezas que é necessário fazer. Há aqui várias coisas, até pode acontecer com o hotel. A pessoa chega lá e o hotel está em período de ter que reestruturar quartos, ter que fazer umas obras internas, não é? Nós estamos aqui, e o caso do negócio do hotel, ainda bem que pegaste esse assunto, porque é um assunto que é até próximo, não é um negócio em que a pessoa possa, a partir de um lucro de um ano, despender desse lucro tranquilamente, achando que no ano vai ter um lucro igual ou melhor do que o que teve. Porque
porque é como num restaurante ou num café. A pessoa do café vai dando graças a Deus por aquele lucro que consegue ter diariamente ou mensalmente, não é? Porque eu não sei, depois aqui as avaliações são mensais, não é? Depende. Ou trimestre também depende, Sim, não é? depende do negócio. Diz. É assim, eu concordo. Eu também, atenção, eu concordo com isso. Se a empresa dá lucro, pode ou poderia, na teoria, e deveria partilhar com os seus funcionários. Agora, eu acho que estamos a esquecer de uma coisa que é um gasto de tesouraria ainda significativo, que é impostos. Exatamente. Sim. Ora, tu disseste faturava, imagina que o restaurante fatura num dia 2.000 euros. Já teve que pagar a comida, tem que pagar a eletricidade, tem aqueles gastos todos normais, Sim. pronto. Depois do que recebe, terá que entregar ao Estado parte daquilo, o IVA, tem que entregar ao Estado. Sim. O IVA, o IRC. Não, o IRC depois. E depois no fim do ano ainda tem IRC. Ainda pode ter, dependendo dos gastos que tiver, tributações autónomas. E também paga IMI. No caso de empresas com tem a questão do IMI, ou não? Um hotel pode ter um IMI. Sim. E depois com a dimensão do hotel, o IMI também aumenta. Dependendo da localização do hotel, se tem muito sol, pouco sol. Da sofisticação, não sei se é assim que se diz. Tá bom. Pronto, de quão sofisticado é. Exatamente, esta volta. Pronto, quão moderno é, paga mais ou menos IMI, que também não é uma brincadeira. Sim, mas também não nos podemos esquecer que isso já está tudo implícito nos preços que eles praticam. Pode não estar, certo? Porque as taxas não são fixas. Se não estiver, quer dizer que aquilo está a ser mal gerido. Sim, está bem. Depende. Em parte, porque tu, por exemplo, tens agora a questão da guerra, não é? Com a questão da guerra, os preços podem disparar, as taxas, entretanto, podem ser alteradas. E a pessoa, quando pensou o negócio, pensou às taxas que tinha e não às taxas que poderia ter. Imagina, eu também tem que ter esse pensamento. Um exemplo fácil, novamente, um restaurante planeou em novembro um orçamento para este ano, que tinha que comprar X litros de óleo todos os meses e X quilos de cereais, de farinhas, de arroz, essas coisas todas. Com a guerra nós já vimos os preços de óleos, cereais, azeites não tenho certeza, mas massas, essas coisas, subiu. E ele em novembro do ano passado não tinha muita noção que isso ia acontecer. Não é? Pelo menos eu não contava que houvesse a guerra. E que os preços subissem desta forma. E, olha, vou-te dar mais um exemplo e depois termina este pormenor. E depois passamos à frente. Que é na economia. A economia portuguesa, por exemplo, não se preparou o suficiente para a mudança da moeda. E com a mudança da moeda, aquilo que tu pagavas com 500 escudos, começaste a pagar a 3.000 ou 4.000 escudos. Aquilo que tu pagavas a 500 escudos até dia 1 de janeiro de 2001, não é? Que foi quando nós entramos. 1 de janeiro de 2001 ou 2002. Não é? Portanto, aquilo que pagavas até esse momento com 500 escudos, passaste a partir do dia 2 de janeiro a pagar a 3.000 ou 4.000 escudos. Porquê? Porque a economia não soube fazer a transição correta para a mudança de moeda. E isso, por exemplo, deu cabo de muitas empresas no momento. E estás a ver? E as empresas sabiam de antemão que iam fazer a mudança da moeda e mesmo assim não estavam preparadas para isso. E só para dar este exemplo, ou podia dar o exemplo do Porto, que está a faturar a 500 milhões de euros de lucro nos últimos 5 anos e nós só agora é que saímos do fair play financeiro e continuamos com a dívida a aumentar e a ter períodos trimestrais onde nem sempre temos lucro. Não é? E como é que tu andas a faturar 500 milhões em 5 anos e mesmo assim não tens lucro e não saíste do fair play financeiro? Porque tem a ver com a tesouraria, que é uma coisa que estavas a dar conta, que é uma coisa que se fala pouco. Por acaso, um episódio devia ser só tesouraria. Mas isto dos impostos e das taxas e assim, eu acho que é igual a, por exemplo, um fornecedor que te muda o preço, que te aumenta o preço. Porque um fornecedor que, imagina, tu compras carne naquele fornecedor, um fornecedor que te aumenta o preço da carne ao quilo, o que é que tu vais fazer? Se ele te aumenta o preço da carne, tu para manter a mesma percentagem de ganhos, vais aumentar o preço. Claro. Olha, portanto, se nós vemos isso numa das empresas que nós fazemos, não é? Eu vejo nitidamente quando estou a inserir a fatura, principalmente no preço da alimentação, e eu vejo nitidamente o aumento que semana após semana aquilo vai tendo. Nós o que pagávamos antigamente, se calhar a 3,50 ao quilo, estamos hoje a pagar 6,49, por exemplo. Mas é que quem nota mais
é o cliente. Porque, por exemplo, mas isso é óbvio. Porque tu, por exemplo, pagas 3 euros ao quilo, vais passar a pagar mais 50 cêntimos. Tu, restaurante, pagas mais 50 cêntimos. Tu, cliente, pagas mais 5 euros. Pois. Porquê? Porque ele vai-te manter a mesma porcentagem de ganhos. Sim. E a porcentagem de ganhos que ele tem, que, portanto, vai dar-te um aumento muito maior do que propriamente ele teve. Se calhar até vai passar a ganhar mais. Pronto. Continuando e voltando um bocadinho mais ao tema, o Diogo há bocado já falou disto, mas agora pergunto-vos que profissões é que devem ganhar mais ou como é que se decide que profissões é que devem ganhar mais? Eu indo aqui um bocadinho à costela que me falta às vezes marxista, todos os homens, sendo iguais, devem receber o mesmo. Até porque é difícil quantificar quanto é que vale, qual é o valor substancial maior ou menor de trabalho para trabalho, não é? Porque eu nunca mais me esqueço, eu tive 2 amigos meus que tiveram esta discussão, por isso é que vim com esta questão da senhora das limpezas, em que um amigo meu pôs o outro em xeque em direto, que era na questão de que será que a senhora da limpeza, e estou a falar de senhora porque geralmente é uma senhora da limpeza e não um senhor, não é por mal que estou a dizer a senhora da limpeza. E ele estava a dizer, não, a senhora da limpeza se calhar é a pessoa mais importante da empresa, não é? Porque estávamos a falar até de uma indústria científica, se calhar é mais importante, porque se não tiver tudo aquilo limpo, não é? Os cientistas depois, quando estiverem a fazer não é exemplos, mas as experiências, quando estiverem a fazer as experiências, se calhar até podem, por aquilo estar sujo ou não estar minimamente bem, até pode ocorrer alguma coisa que não estão lá à espera e até ficarem com alguns danos. Por isso a pessoa da limpeza até se calhar devia ser a que melhor receberia, porque tem que manter aquilo tudo limpo. E nós quando começamos a pensar, bem, mas a senhora da limpeza não tem um impacto na produtividade. Bem, não sabemos. Pois. Sabemos que se o caso de estar limpo, a apresentação com o cliente quando vai lá e vê o espaço todo bonito, não sabemos se isso não tem impacto ou não depois no negócio e na produtividade que se pode criar. Por isso, eu não consigo quantificar nitidamente, eu não consigo quantificar se quem devia ganhar mais é um jogador ou o treinador que o colocou, ou o preparador físico que o preparou fisicamente para o jogo, ou o roupeiro que sabia as medidas deles quando lhes deu as chuteiras ou a roupa. Por isso nós quando entramos aqui num negócio e temos aqui diferentes tipos de pessoas, nós nunca sabemos qual é que é mais importante. Aquilo que eu acho é que tem que ser um bocadinho àquilo que é a faturação. Acho que a faturação é que deve ser aqui o meio, ou seja, se uma empresa está a faturar X, deve ser a partir destes X dentro da produtividade de cada um da empresa que deve ser divisível o salário. E terminando, eu odeio sempre eu não gosto muito da obrigatoriedade de ter que se pagar no mínimo 705 ou ter que se pagar obrigatoriamente até 5.000, se não a partir de 5.000 há uma penalização de 50% não é 5.000, 50% do valor vai para imposto. Qual é o valor? Sim, isso depende depois das taxas. Depois depende das taxas, não é? Por exemplo, eu nem acho que deve haver um mínimo nem um máximo até depois ser tributado a um X nível. Eu acho que tem que haver uma noção nítida e real entre empregador e empregado em que percebe nitidamente qual é o salário que a pessoa deve receber mediante o trabalho que está a fazer. É assim, eu acho que o mínimo, tendo em conta o típico português, é necessário, porque senão havia gente a receber menos do que o necessário para sobreviver. Agora acho que possivelmente tens razão. Esta decisão, ou como é que se decidiria quem ganha mais ou menos, eu não consigo arranjar um modelo, por assim dizer, que seja aplicável a todos, mas tenho dificuldade em perceber se devia receber mais, por exemplo, um bombeiro, um polícia ou um médico ou um enfermeiro que põe a vida deles muitas vezes em risco para proteger a sociedade. Sim. Ou os 230 mais alguns que estão sentados lá em baixo a decidir o futuro de 10 milhões. Sim. Não sei como é que decidiria qual destas duas categorias, por assim dizer, é que deveria receber mais. E até os próprios ladrões, que para isso só existe polícia porque existem ladrões. Mas esses só recebem o que trabalham. O que trabalham. E esse é justo. Esse é o único trabalho que é justo, sim, realmente. É assim, eu acho que isto vai soar assim um bocadinho mal, mas é assim, pessoal que trabalha atendimento ao público devia receber mais um bocadinho,
Porque é assim, recebe-se muito mal. Pronto, quem gosta. Mas quem mais não um gosta, bocadinho relativamente a quê? Ao que recebe. salário. Devia receber mais. Eu percebo isso. E depois Devia receber mais. Porque tu não és um médico, não és um polícia que pões a tua vida em risco. Certo. Mas depois a tua paciência em risco. Certo, sim. Porque assim, pode-te aparecer qualquer caramelo à frente, pode-te aparecer um bisonte que é mal educado como tu e tu não podes dizer nada. Tens que manter ali uma certa postura. E portanto, tu não és pago para aturar essas coisas. Tu não és pago para ser desrespeitado no teu local de trabalho e não podias mandar aquela pessoa para um sítio que eu cá sei. Mas Não isso é. acho que não há nenhuma profissão que dê. Não, Não, dá. por acaso há. Por Então, cada amador pode mandar o adversário para o... Mas esse não existe pedir para o desemprego por causa da Inês e dos amigos. sim, Pois também é só a Inês neste momento, que só a Inês é que foi eleita, por isso. Mas não, é aquela coisa. Imagina. Mas tu imaginas. Isto revolta-me. Porquê? Porque se tu chegares a um restaurante e fores completamente mal educado, fores a pior pessoa do mundo para o empregado vai estar sempre um sorriso. Porquê? Porque é para aquilo que ele é pago. É para aquilo que o patrão lhe lixa a cabeça todos os dias. Mas se tu chegares a uma empresa e fores mal educado para um colega teu, um colega que tem o mesmo estatuto que tu, e ele vai-te mandar para um sítio feio. Vai dizer, olha, vai... Tá. Não é? E tu Vai ali não fazer podes. Tu ali não podes. Porquê? Porque há aquele velho ditado que é: o cliente tem sempre razão. Apesar da maior parte das vezes o cliente não ter razão. Tá. E é isso que as pessoas também não... Portanto, sempre que forem a algum sítio, sejam simpáticos para os empregados, que eles são pagos para ser simpáticos para vocês, está bem? Pronto. Quando são também. Pois. Quando são, sim, claro que há exceções à regra, há empregados que são indecentes, pronto, isso concordo e não há nada a fazer, mas seja simpático. Antes de terminarmos, eu queria só introduzir aqui uma ideia nova e que, se por acaso ouve-se falar mais nos últimos tempos, e eu acho que se devia falar ainda mais, que é o salário médio. Ouviu-se falar há pouco tempo e, se não me engano, quando aos 1100... 1100, sim. Está por aí. Sim. Ora, se tivermos em conta que o ordenado mínimo são 705, ora, para os 1100 são pouco menos, são 395 euros. E se tivermos também a noção de que há gente a ganhar 4 ou 5 dígitos, podemos perceber que há muito mais gente a ganhar o ordenado mínimo ou pouco mais do que a ganhar 5, 10 mil euros. E eu acho que devíamos guiar-nos mais por este salário médio, o que significaria que toda a gente no seu conjunto ganharia mais do que achar que pronto, já tem um salário mínimo, está bom. Há aqui uma coisa. Lá vai ele. As pessoas vão achar que eu sou um revoltado. Cuidado aos bisontes que nos estiverem a ouvir. As pessoas vão achar que eu sou um revoltado, não sou. Mas há aqui uma coisa que na televisão fala-se muito e é uma coisa impossível de fazer, que é controlar o salário médio. Portanto, tu não consegues controlar o salário médio. Ou seja, tu não consegues mudar. Tu consegues aumentar o salário mínimo e consegues diminuir o salário mínimo. Não consegues aumentar. Não consegues Diminuir no até. sentido de não és tu que... Portanto, não é o governo que... Não, Muda. pode implementar medidas que façam as E a empresas atenuação. dar atenuações nos impostos, dar um subsídio especial Mas isso para não que quer as dizer- empresas aumentem os vencimentos. Sim, e aí isso vai acontece. aumentar o ordenado mínimo. Mas o que eu quero dizer é, não muda porque eles decidiram que vai mudar. Não é como o ordenado Muda, mínimo, sim, que pois. eles decide-se na Assembleia e aumenta. Não é assim. Porque a ideia deles, e o nosso amigo António, que está lá sentadinho, acha que se mudar o salário mínimo, vai mudar o salário médio. Eu agora vou-te dar esta resposta. Não vai. Era só que me faltava ter o Estado a dizer qual era o máximo de salário que eu poderia pagar. Ou que eu Também. posso. Era só o que mais me faltava. Porque se eu já acho que o salário mínimo, em muitas situações,
é mau. É mau mesmo, porque eu acho que em vez de ser aquilo para o que foi criado, que é como uma base, tem sido, de modo geral, uma média para o resto da vida, não é? Não é uma média que eu quero utilizar como expressão, mas tu percebeste, não é? Se eu já acho mal o salário mínimo e não haver, se calhar, uma maior fiscalização, lá está, para saber se as empresas andam a aumentar ou não progressivamente pelo trabalho das pessoas, mal era que agora o Estado me criasse taxas sobre até quanto é que eu poderia gastar com o pessoal. Bem, aí realmente é que nós entrávamos num Estado centralista e lá está, e socialista mesmo no termo, não é? É que nós tínhamos tudo taxado. Agora, há aqui uma coisa que o teu irmão disse que é importante, que é as ajudas que muitas vezes o Estado faz, ou os apoios, como é que estou a bocado a dizer esta expressão, se uma empresa realmente começar a pagar mais, subsídio, o Estado dá uma atenuação qualquer, quer nas taxas de imposto, quer até no apoio ao salário que imparte, por exemplo, na questão dos ucranianos. Os ucranianos que estão agora a vir para Portugal. Há muita empresa que vai nitidamente receber aqui um bolo do Estado por estar a apoiar pessoas que estão a vir da guerra. Nitidamente, o Estado vai criar essa condicionante, porque é uma condicionante importante, não só para a empresa ter estes trabalhadores, estas pessoas que vêm, que ainda por cima vêm com um grau de educação bastante elevado e que vêm com capacidades. Estou a dizer que as pessoas que vêm de outros países não têm capacidades, mas aqui estamos a falar de mão de obra que vem especializada. Sim. Na Ucrânia há faculdades, há pessoas que vêm, muitas delas especializadas. Bem, o Estado vai garantir aqui nitidamente apoios, porque aquilo que quer é que as pessoas se mantenham cá e que estas empresas sirvam de, lá está, atenuante para as outras. Sim. Para que elas percebam a importância. Eu acho que não estou enganado, o Estado do ano passado para este ano deu um subsídio às empresas que lá está, para compensar a mudança do salário mínimo dos 665 para 605. Essas empresas tiveram o apoio para não notarem tanto esta diferença, também tendo em conta que a pandemia ainda não acabou, não é? Ajudava sempre. Esta semana concluímos, porque não terminamos, concluímos, mais chique, com um pedido de contacto. Se alguém tiver o contacto daqueles jovens que o Miguel Sousa Tavares conhece, que começam a carreira a ganhar 2.700 euros... 2.700 ou 2.500? É muito, não interessa. Nós queremos o contacto para saber o que é que eles fazem, que dá jeito sempre, um extra, não é?